Vamos lá, boa tarde. Boa tarde pelo Instagram, TVR Sul, pelo Facebook, pelo Instagram, Andresa Panassol. Boa tarde, Giovana. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? O tema é sou adotivo, me sinto excluída e por quê? Né? Qual é o propósito, qual é o objetivo disso? Boa tarde, vamos entrando aí, vamos conversar. Boa tarde. Silvia Tonon, Andresa Panassol, vamos deixar a Silvia se apresenta aí. Eu sou Silvia, sou massoterapeuta, estudante de constelação familiar sistêmica, regressiva e quântica, Isso. com a Andresa, e estudo psicologia também. Isso. Hoje a Silvia é nossa convidada, né? Minha convidada, nossa, da galera. É minha convidada para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Extremamente importante, porque eu tenho recebido muitos casos e já há um bom tempo e a gente vê como não é falado sobre o tema adoção e a criança e a pessoa que ela é adotada, ela passa por uma série de conflitos internos, onde a família não entende, procura sempre ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica e ela não consegue se entender, se sente fechada e muito num processo de exclusão interna. Então por isso que a gente trouxe esse tema hoje, para poder conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre hoje, a Giane tá ao vivo. Então a nossa ideia é falar um pouquinho sobre o processo de adoção, né? Sobre a parte terapêutica, por que a pessoa se sente excluída, né? O que vem a ser, né? Por que não se fala, como é que é tratado dentro da família, né? E eu trouxe a Silvia como um grande exemplo nosso aqui, que também não tinha esse conhecimento, né, Silvia? E a gente abordou de uma maneira sistêmica dentro do sistema familiar. E não sei se tu já quer começar a falar alguma coisa, vou deixar a Silvia. Diante desses estudos, eu também sou filha do coração, né? E por isso eu sou convidada aqui. E eu entrei nesse processo de imersão, né? De tomar o papai e a mamãe, porque isso é extremamente importante, no coração, né? E foi um processo que, como qualquer filha adotiva, eu não tinha essa noção, né? Porque não é nem voltado, não tem um sentimento assim voltado pro amor e nem por ódio, né? Era um sentimento quais eles não é como se não fizesse diferença, né? Mas é uma espécie de indiferença mesmo, né? De exclusão, né? É que é uma palavra forte. É né? forte. Hoje toca isso toca forte. Na época, tocava como nada, assim, eu achava que tava tudo bem. E a ideia de trazer e convidar a Silvia era para ela relatar exatamente o que ela não sabia. E como eu tenho trazido temas para a gente debater e difundir o conhecimento, na verdade. Quantas pessoas adotadas se sentem excluídas e têm dores internas e não sabem por quê? Porque a própria família, né, adotiva não tem conhecimento. Então ninguém faz nada por mal. Segundo Bert, né, Bert Hellinger, que é o criador e o difundor aí da constelação sistêmica familiar, Bert é muito rígido em um dos livros dele, onde ele diz: não adotem. Devolvam os filhos adotivos pelos pais de origem, pelos pais biológicos. E quando eu li esse livro também te apavora um pouco assim, porque a gente tem conhecimento de muita gente adotada e não é por aí. Quantas crianças os pais não têm condições de cuidarem e doam, né? Mas quando a gente começa a estudar e se aprofundar dentro da constelação sistêmica, dentro do conhecimento sistêmico, a gente entende o que Bert quis dizer. Não é entregar, não é pegar e devolver esses filhos fisicamente para os pais biológicos, e sim trazer esses pais biológicos para terem vida dentro dessas crianças. E quantas famílias, quantos pais não fazem isso? Quantos pais adotivos têm seus medos, seus ciúmes, suas inseguranças e depositam nessa criança adotada as suas dores, as suas questões internas de não ter conseguido ter um filho biológico e sim transmitem a essa criança uma responsabilidade imensa. E por transmitir para essa criança essa responsabilidade, esse afeto tão grande, não querem dividir essa criança com ninguém. E excluem a família biológica. E isso gera muito conflito. A criança que vira um adulto vai para algum tipo de vício, se torna depressivo, dá uma série de conflitos porque está se excluindo. Ou não se enxerga no mundo, né? Isso. Não consegue se posicionar
né, dentre aquilo que é o nosso melhor potencial como seres humanos, né? Porque é como uma árvore, né, tentando crescer sem as raízes. Exatamente. Né? Ela não tem estrutura. Não perde a base. Não tem a base. Tem, mas não tem o conhecimento que existe, né? Não existe. Perde a força, na verdade. Perde a força. Né? E aí todos os setores da tua vida, ou boa parte deles, acaba ou não dando certo, né? A grosso modo, ou perdendo a possibilidade de ser o melhor. Isso. Porque falta, né, o vazio. E quantas pessoas dizem assim, mas Andresa, eu não sinto meu pai e minha mãe, eu não conheço. E eu trouxe a Silvia justamente porque a Silvia é um exemplo bem importante para mim, assim, de orgulho de ver o quanto ela evoluiu e o quanto ela conseguiu trabalhar um pai que ela não conhece, né, Silvia? Exatamente, a gente não tem a oportunidade Não de desenvolver o amor, né? Nem o amor, muitas vezes nem o ódio, né? Nada assim, Nada. Porque é neutro, né? Não existe. E como numa das lives que eu já falei sobre a lei do pertencimento, onde diz que tudo e todos que pertenceram ao sistema familiar têm o direito de pertencer, então se uma criança que é adotada, ela tem o direito de pertencer a um sistema familiar que é o biológico. E quando é excluído, ocorrem compensações. E a compensação é isso que a Silvia está dizendo, é esse vazio, é esse não entender, né, Silvia, o que está acontecendo. O que tem aí? Temer, né? Medos, né? A própria busca. Eu tenho atendido alguns clientes, crianças e adolescentes que já se desviam para o vício, né? Se envolvem com algum tipo de vício em função de busca, de preencher esse vazio interno, de uma necessidade. O ser humano tem necessidade de afeto, de amor, de carinho, de atenção. O ser humano tem essa necessidade. E todos. E quando não tem, dá esse vazio que busca, que foge, vai para qualquer tipo de vício, né? Ou depressão, ou ansiedade. E se medica muito por falta de conhecimento, que muitas vezes é simples, é doloroso, não é um processo fácil. Não. Né? Assim, pode falar. Através desse processo a gente colide, né, vai de encontro a partes muito doloridas, que ficam no inconsciente, né, ficam ali guardadinhas e a gente não tem contato. São partes que advém, não importa como isso se deu, mas de um processo de rejeição. Isso. E fica como uma mácula, né? Uma mancha ali que quando a gente toca, não tem outro caminho senão doer. Mas traz uma parte muito boa também, que pra mim não tem paga, que é a possibilidade de sentir o amor quando tu colide com isso, né? Quando tu entra de encontro com isso. Porque esses pais, né, tu passa a dar o devido alcance que eles merecem, né? Que é a possibilidade da tua vida, né? Eu só tô aqui porque eles me permitiram isso. Então, acho que mais ou menos por aí. Quando a gente consegue entender e trabalhar, e a Silvia, num desses meses que está nesse processo de evolução, de autoconhecimento, de busca, de reconhecer esses pais biológicos, os pais adotivos, como muita gratidão. Ela conseguiu, durante esse período, entender, né, Silvia, quanta coisa ela fez no período mais jovem, quanta rebeldia teve, quanto... Sem saber, né? Sem ter noção de onde vinha. Então, o que normalmente acontece da criança descontar, eu digo criança, né, porque é adulto também, mas a criança adotada, vem uma revolta interna porque ela foi rejeitada pela família biológica, mesmo que tenha sido dado, como eu tenho casos assim também, a criança é dada porque os pais não tinham condições, mas tem um processo inconsciente que a criança se sente rejeitada e ela vai até os pais adotivos e desconta neles, né? E daí vem de uma forma, entra a adolescência, que é um período crítico para todo ser humano, né? Um período delicado, onde os hormônios estão a mil, borbulhando por conhecimento, borbulhando por sabedoria,
entra nesse período e vem esse processo de rejeição e acaba descontando nos quem está próximo, que quem é que está próximo, que te deu todo amor e carinho, mas que a criança não reconhece isso. A criança vê como uma forma de agredir verbalmente, agredir de qualquer maneira o pai e a mãe adotivo, que se doaram de tanto amor, mas devido às revoltas internas por falta de conhecimento, descontam nas pessoas erradas. É onde tem mais amor que tem espaço, né? Que é seguro, né? Vai ser o teu pior, porque tu sabe que ali não vai haver uma rejeição, já tem o amor instaurado. Exatamente. Tu acaba descontando porque tu tem aquela segurança. Exato. Né? A segurança de que não vai perder aquele pai biológico, adotivo e nem a mãe adotiva. Só que por que essa live, né, Silvia? Por quê? E nós estávamos conversando sobre isso ontem, eu e ela. Nós precisamos conscientizar, compartilhar e divulgar muito para essas crianças, para esses adolescentes, adultos que não se entendem. Ah, eu sou adotada, eu me sinto excluída. Por que isso? Né? Por que eu me sinto excluída? Não sei o que quero fazer na vida, não sei o que quero de profissão, onde eu tô, de onde eu vim, né? É muito complicado, causa muitas dúvidas. E é extremamente importante a gente disseminar isso, porque dá oportunidade a outras pessoas de conhecerem que tem solução, né? Tem solução. Uma forma de ser mais feliz, né? Tem solução, sim, a gente acolhe, por isso que eu digo, procurem sempre bons profissionais qualificados, que te deem segurança e te acolham, né, Silvia? Que tenham conhecimento e que tenham uma base para poder te dar um colo, poder te dar um carinho, poder te dar atenção, até com que tu, no momento certo que tu possa entender. A gente não sabe nada, mas a gente se unindo, a gente se ajuda. A gente sabe pouco nesse sentido, né? A gente estuda muito, busca muito conhecimento, principalmente nós aqui dentro e os alunos também das formações e clientes buscam mais conhecimento para se autoconhecer. Porque quando a gente se conhece verdadeiramente, a gente ajuda o próximo, né? A gente consegue se doar de verdade, com muito amor, muito respeito às dores do que está sendo vivida. É muito verdadeiro. Então, a Silvia é um exemplo e foi bem convidada e muito bem-vinda para dar esse depoimento, né? De que ela viveu por isso. Ela não tinha amor. Não. E eu lembro que quando a gente começou, tá aí o pai biológico. Meu pai. E a Silvia, acho que foi, tu logo me disse, né, Silvia? Tá, mas nunca é falado do pai biológico. Nunca. Sempre da mãe, porque a mãe tem a gestação, a mãe rejeitou. Tá, mas a mãe não fez sozinha. Então, o desafio para uma criança adotada... Eu falei, né? Nunca parei para pensar sobre o pai. Isso. A Silvia, eu lembro que a Silvia disse isso há meses atrás. A mãe tá tudo bem. A mãe tá, mas e o pai? Então, como nós somos metade pai, metade mãe, como que se a Silvia teve um pai e uma mãe para ser essa pessoa, como que ela excluiu já o pai biológico desde sempre? Não lembrava dele. E quando ela começou a trabalhar, chegou um momento do processo de terapia que ela disse, eu tenho amor por ele. E sente esse amor, e isso que é bonito, isso que é o gostoso. A gente trabalhar de uma maneira unida, com humildade, com respeito às dores, né, no tempo dela. Nunca foi uma coisa forçada. Sempre com muito respeito, né, entendendo o tempo, entendendo o processo, a absorção. Chorando junto. Chorando. Muito choro. Por que a gente fala chorando? Porque a gente precisa se desconstruir, né, Silvia? Sim. A gente precisa... Choro é uma forma de desconstrução, é quando tu mergulha no teu profundo, né, no profundo da tua história, e tu pode sentir aquilo com veemência. E é ali que se solta as partes que precisam se dissolver, né, com os nozinhos. Deixa eu ler aqui que tem gente aqui comentando. Mas essa mácula, quem carrega são os seus pais biológicos e não você. Mas quem carrega essa mácula são seus pais biológicos e não você. Em que sentido? Mas tenha gratidão. A mácula que eu falei é, na verdade, o inconsciente, né? São as dores do inconsciente que a gente não tem acesso. Estavam em mim, não eram dos meus pais biológicos e nem dos meus pais de criação. Era minha, né? Como indivíduo. Exatamente. Aí se isso veio de um processo de criação
que nunca foi falado mal dos meus pais também, acredito que não seja daí. Então, mas a própria exclusão, né, ela o faz não falar, com que tu não né? acesse. E isso já é bem O complicado. não falar, o calar já é excluir, O calar, né? Até hoje lá em casa eu não, falando um pouquinho assim bem particular, até hoje lá em casa eu não converso sobre isso porque eu tenho medo de machucar. E até o teu pai E já tá comentou, tudo bem, né, Silvia? Não, eu sou teu pai. Meu pai não. Até aconteceu uma coisa bem engraçada, assim, Silvia, quando a gente mencionava em conhecer os pais, né? Se tu quiser conhecer a tua mãe, meu pai falava, né, tá tudo bem. Agora o teu pai, eu não quero saber dele. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai, tu não precisa conhecer. E a gente traz a Silvia nesse sentido aberto, né? De a gente conversar e explicar que o desafio é maior, né? Nós temos o desafio, nós que somos criados por pai e mãe biológico, temos o desafio de superar esse pai e essa mãe biológico, que é um desafio imenso, sem fim. Agora, quem vem adotivo já é premiado, porque são 4. A dor é em dobro, né? Os processos são muito maiores porque não tem conhecimento. E uma outra questão que eu levantei num atendimento que eu fiz essa semana, e os irmãos? Né? Porque uma mãe, quando ela dá um filho, ela não dá um filho. Ela pode ter dado 2, ou ela pode ter abortado, ou ela pode estar criando 3 e já ter abortado mais um. Então, é uma série de irmãos que com a constelação a gente busca isso, né? E é de extrema importância saber que tem mais irmãos que precisam ser acolhidos internamente. De extrema importância. Sim. Né? Outra questão dos pais que eu levantei essa semana com a minha cliente, dos pais adotivos agradecerem imensamente os pais biológicos por terem dado a vida para essa criança para ser seu filho. Porque por algum motivo ou outro biológico da pessoa, ela não conseguiu ter filho e veio uma mãe e um pai abençoado que deram esse filho para ele, não importa as condições. Então, os pais adotivos precisam entrar num processo profundo de gratidão pela vida desse pai biológico, dessa mãe biológica. E quando um pai diz, não, eu não quero saber do teu pai biológico, ele exclui. E o que acontece? Dores, né? E pensa, esse filho muitas vezes procura, né? Procura e ele busca, como ele não encontra e não sabe o que ele está procurando, acaba entrando no vício, acaba entrando na bebida, acaba entrando nas drogas, acaba entrando em qualquer dependência, né? Em exclusão, em depressão, né? Em não se sentir parte de lugar nenhum. E não se sente, né? Não se sente. E não é só a criança adotada que passa por isso, mas a gente trouxe o tema adotivo porque é muito mais grave por ter 4 pais a serem trabalhados. 8 avós. 8 avós, tudo em dobro. E é isso que eu levantei essa semana, né? Assim, já pararam para pensar que essa criança, eu atendi uma mãe que tem um filho único, é adotivo, mas ele não é filho único, né? Até a família biológica faz parte da família dela. Então, se esse filho único dela adotivo é único, ele tem mais 3 irmãos, olha que grande, que é a família dela já. Então, por falta de agregar e somar tudo isso, dá os vazios e as dores, e as tristezas e as depressões. E quando eu digo somar e juntar todo mundo, não significa fisicamente procurar, né? Isso é extremamente importante avisar e alertar. Porque senão as pessoas vão dizer, a Andresa está dizendo que eu preciso procurar meu pai e minha mãe, mas eu não tenho o nome deles. E a pessoa fica pior ainda, né? Mas não é essa a questão, é interno. Nós precisamos trabalhar um pai biológico interno, uma mãe biológica interna e os pais adotivos. Isso. Confiar um pouco no sutil, né, no abstrato. Para mim é tão forte quanto poder de pensamento. Exatamente. Né? Pra mim é tão forte quanto físico e às vezes é mais forte ainda que porque vem puro físico. E vem puro. Quando a gente trabalha em constelação, um pai biológico que nunca foi visto, mas a gente sente a energia e sente o amor dele, se completa de tal maneira que vem puro.
vem muito puro, vem sem o comportamento dele, vem sem as ideias, vem sem os erros. Sim. Então é muito mais fácil. É até mais fácil. É até mais fácil. É verdade, é até mais fácil trabalhar. Até porque com os pais de criação a gente tem todos os dias, né, contato. E a gente vai observando pequenos erros, mas também à medida que tu vai trabalhando isso, esses erros acabam minimizando muito. Porque a gente passa a entender quando se coloca como filho, né? Constelação é vestir o sapato do outro. Totalmente. Né? Pra sentir as tuas dores. E daí tu chora. E aí Mas é isso, né? Essa live vem pra... Tô olhando o tempo aqui. Essa live vem como uma forma de divulgar que toda criança adotiva tem pai biológico, pai e mãe biológico, como tem pai e mãe adotivo. E a falta de conhecimento, de internalização desses pais que gera os conflitos, vem a compensação. Vem as dores, vem os desequilíbrios, vem todo o sofrimento por não saber que tem toda uma família biológica que precisa e deve ser internalizada com muito respeito e muito amor. Então nós estamos aqui de portas abertas, sim, com vários sempre para ajudar, para atender, para cuidar com muito amor e respeito, muito carinho, muita seriedade, muito profissionalismo, muita ética, muito cuidado com os nossos clientes e alunos. Então, muito bom, passou nossos 30 minutos aí, a gente tenta fazer só 30 minutinhos de live para não ficar extensa. Agradecemos imensamente todos que participam, deixar a Silvia falar mais um pouco, se tiver que falar. E é isso, ser adotado é ótimo, não é? Depois que tu trabalha é maravilhoso. Isso. Depois que entende, Pode né? ser maravilhoso. Depois que entende que é uma bênção a vida. Entende, aceita. Respeita. Respeita um pai biológico, uma mãe, que eles tiveram, porque com certeza, quando são jovens fazem isso, depois vem a dor, vem o sofrimento, vem o arrependimento, a maturidade vem e esses pais sofrem. Então eles sofrem, os filhos também à distância onde estão sofrem também. Mas, sendo trabalhado e tendo conhecimento, a gente ameniza essa dor e começa a se entender. Começa a vestir os calçados, né, os sapatos do pai e da mãe biológica, entende por que eles fizeram isso, que situação eles estavam vivendo na época, que conflitos vêm dentro dessa família, que não souberam como agir, pelo menos não abortaram, deram, Sim. Né, deram a vida, muito importante. Né, não fizeram um aborto, que é de mais grave ainda, já falei sobre isso também em outra live, da gravidade de fazer um aborto, o quanto isso gera e atrapalha tanto a alma que foi excluída da vida como para a pessoa que fica. Então só o fato de uma mãe ter um filho e não ter condições e ela dá, é lindo, é um processo lindo, porque ela dá a chance de muitas pessoas que não conseguem ter filhos a serem mães, a serem pais. Então é um processo muito bonito, só que o filho precisa entender, o filho precisa ser trabalhado para entender esses 4 pais que tem na vida dele. E quando bem trabalhado, a vida anda. Anda ou não anda? Anda, ainda assim, ó, que o externo não fale, porque no decorrer do tempo da cura ele vai falar, não tem outro caminho. Só pelo que reverbera dentro de ti, já vale muito a pena, né? Encontrar as tuas partezinhas, colocar elas dentro de ti no devido lugar delas, faz com que a gente se sinta mais completo, né? Mais integral. Então só por isso já é bastante válido. Já é, tranquilo. Então é isso, né? Então vamos lá, as crianças e pessoas e idosos adotados têm solução de entender os seus vazios, as suas dores internas, tá? E normalmente um pai e uma mãe quando adota mima demais também, né? Mima um demais. Outro ponto bem importante antes de encerrar. Outra coisa que às vezes a gente tem que trabalhar. Isso, que um pai adotivo, uma mãe adotiva deseja tanto esse filho. Eu já ia encerrar, mas lembrei desse fato. Deseja tanto esse filho, quer muito esse filho, e quando vem, mima demais. E ao mimar demais, gera desequilíbrio, né?
porque a criança cresce achando que tem superpoderes e passa a não respeitar o próximo de alguma maneira, porque ela foi criada por pai e mãe achando que podia tudo. E a vida não é assim, né? Não é assim que funciona. Então precisa de um alinhamento, precisa de intervenção terapêutica, sim, que todo mundo, em tudo tem solução, tudo tem um porquê, né? Nós trabalhamos hoje com a constelação sistêmica e com a constelação quântica, que nos traz os porquês de tudo que a gente está vivendo aqui. Então a Silvia também falta fazer isso, uma quântica, por que fui adotada? É. Mas nós vamos trabalhando. Já saiu alguma coisa uma vez, né? Agora nós entramos. Mas tem. Então, aqui, um paralelo aqui. Isso que é gostoso de fazer live de duas assim, porque a gente troca ao vivo. Então é isso, gente. Muito obrigada, né? Gratidão pela presença de quem nos assistiu aí. Muito respeito por cada um de vocês. E só mais uns minutinhos aí foi de conhecimento e dizer que toda criança adotada precisa de intervenção terapêutica para se entender. Todos nós precisamos, é fato, e só com intervenção terapêutica ocorre evolução, mas uma criança adotada merece mais um olhar profundo e conhecimento de que ela tem 4 pais e que ela precisa trabalhar isso. E aí esse é o legado, é isso que a gente deixa para hoje, dizendo que tem solução. Uma criança não vai se sentir, quando eu falo criança, adulto também, né? Não importa a idade, não vai se sentir excluída quando entende que a sua família é muito maior e precisa o coração ser preenchido por todos. Certo? Gratidão profunda. Beijo de luz no coração de cada um. Obrigada. Muito obrigada por participar junto hoje. Muito bom. E quero ver se faço mais live tendo convidados, que é gostoso trazer e falar e ouvir, porque só eu falando fica monólogo assim, só trazendo conhecimento. A gente vai gerando uma dinâmica mais... se sentindo mais à vontade, mais à vontade. Né? Porque é um lugar que eu, por exemplo... mas pode vir mais vezes com outros temas. Nossa, a Silvia vai... É mais fácil só bater na porta e chamar. Beijo de luz a cada um. Beijo. Ficam com Deus. E até a próxima semana. Não, daqui 15 dias. Agora estou intercalando devido à quantidade de trabalho que eu tenho. Estou intercalando de 15 em 15 dias. Em função da rotina diária do trabalho aqui na clínica, e que é bastante, graças a Deus, então a gente está fazendo de 15 em 15 dias, certo? Beijo de luz a cada um. Um beijo e gratidão. Muito obrigada. Uma boa tarde. Bom final de tarde para todos. Tchau.